Que confusão intensa dentro da IPDA por causa de Davi Neto. Qual seria a lógica de tudo isso? Eu congreguei na Igreja Deus e Amor 28 anos da minha vida. A Igreja Deus e Amor foi uma grande igreja. Uma igreja que nos ensinou a orar, que nos ensinou a levar uma vida de santificação. Foi uma grande igreja. Só que, como muitas outras igrejas, não deixou de ter as suas falhas e de ter os seus erros. Agora, nos últimos dias que a gente está vivendo, após a morte do seu fundador, não quero dizer que antes da morte do missionário Davi Miranda não tinha coisas erradas. Tinha. Mas como hoje, nem o começo. Nem o começo. Depois que o missionário morreu, que o seu neto, ele ganhou força dentro do ministério, que o seu neto ganhou força dentro do ministério, o que ele fez? Uma grandiosa mudança instantânea, sem se preocupar com os irmãos veteranos, com as irmãs mais velhas e com os irmãos mais velhos. Simplesmente foram lá, de um dia para o outro, e começaram a mudar tudo. Mudaram o cenário da igreja. A igreja, de uma igreja muito respeitada, muito considerada, agora muda para uma igreja de um estilo gospel do pior que você imaginar. A igreja agora ela passa a ter paredes pretas, jogo de luzes e fumaça de boate dentro da igreja. A juventude da igreja do Regenere passa a ter uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande. Eles começam a viver de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Discipulado ensinado por quem? Pelo neto do missionário Davi Miranda. Ele disse com a boca dele, não são palavras minhas, são palavras dele. Ele disse que, enquanto batizar a mocidade que vão se convertendo no Regenere, serão batizados todos no mesmo rio. Mas enquanto a ser discipulados, serão discipulados pelo neto, ou seja, por ele. O neto do missionário, ele disse, sou eu que vou discipular eles. Agora, irmãos, isso que eu estou falando aqui não é perseguição. O que eu estou falando aqui é aquilo que muitos pastores não têm coragem de falar. É o que muita gente não tem coragem de dizer. É o que está entalado aqui na garganta de muita gente e não tem como falar. Porque se você falar, você sabe que você vai perder o seu cargo. Se você falar, no outro dia eles te arrancam fora. Porque uma igreja que quando um membro, um obreiro e um pastor vai falar a verdade contra o erro, e ele é punido, excluído e tirado fora da frente do trabalho, sinceramente dizendo, isso não é uma igreja. Isso não é uma igreja. Isso é uma tirania. É uma tirania, não uma igreja. Amém? Então, tudo que vem acontecendo vem deixando milhares de pessoas tristes. Os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, eles não têm concordado com tudo que tem acontecido. Não têm concordado com as coisas que têm acontecido. Muito pelo contrário, eles não aceitam, só que eles não podem fazer nada. Eis aí o grande motivo
que a igreja Deus é Amor, uma grande igreja que, olha, sinceramente dizendo, é com pesar no coração de ver tudo o que está acontecendo, está perdendo e tem perdido milhares de membros. Agora, por quê? Porque a tirania subiu para a cabeça. Eu não posso pensar comigo o seguinte: eu sou pastor da igreja, o último chamado de Deus na terra. Eu não posso pensar, o ministério é meu, Deus me deu em minhas mãos, eu sou o pastor presidente e eu não tenho que aceitar orientação de ninguém. Eu não tenho que aceitar exortação de ninguém. Não, claro que sim. A partir do momento que eu estiver agindo errado, que olha, pastor Júlio, isso não é muito legal que você está falando, vamos corrigir. Opa, peraí, claro, vamos corrigir. A Bíblia diz que na frente da honra vai primeiro a humildade. É assim que a Bíblia nos ensina. Então tem muitos irmãos tristes. E outra coisa, quem é que tem sustentado a igreja esse tempo todo? Sabe quem é que tem sustentado a igreja? Duas coisas. São a oração dos irmãos fiéis, das irmãs mais velhas e idosas e dos irmãos mais velhos. O dízimo e a oferta deles é que tem sustentado a igreja. Os irmãos mais velhos é que sustenta a igreja na oração e no financeiro. Se os irmãos mais velhos sustentam a igreja na oração e no financeiro, eu não posso desprezar eles. Eu não posso fazer alguma coisa que vai contrariar aos meus irmãos. Muito pelo contrário, eu preciso honrá-los. Eu preciso entender que a igreja chegou aonde chegou não é por causa da juventude. Não. É por causa dos mais velhos, é por causa dos veteranos, é por causa daqueles que ainda sabem dobrar o joelho para orar diante do Senhor. É por causa daqueles que ainda vivem uma vida de fidelidade, fiel a Deus. Vive uma vida de santificação no espírito, na alma e no corpo. É por causa deles. Então, a partir do momento que eu tomo decisões, e eu não estou nem aí para os mais velhos, tomando decisões que vai machucar, que vai magoar, que vai abalar a fé dos meus irmãos mais antigos no ministério, e eu não quero nem saber, isso quer dizer que eu não estou me importando com ele, isso quer dizer que eu não estou nem aí para ele. Ou ele se acostuma, se adequada às novas normas e regras da igreja, ou ele está fora. Infelizmente é assim que eles fazem. Irmãos, dá uma dó de ver uma igreja como a igreja Deus é Amor, uma igreja de potência. É uma igreja como a igreja de Coríntios, uma igreja que não falta nenhum dom, dotada dos dons de Deus, uma igreja de grande impacto do Espírito Santo, se enquadrar na situação que está se enquadrando. Infelizmente, está se cumprindo o que Paulo disse. Tendo começado no Espírito, agora vocês estão acabando na carne, disse o apóstolo Paulo. Uma igreja que começou no Espírito, agora está terminando na carne. Mas por que está terminando na carne? Porque, infelizmente, quem está na frente dessa obra não está vivendo no Espírito, não vive com a visão divina de Deus. Não vive. O neto do Davi Miranda, eu tenho foto dele aqui, ele cumprimentando e dando parabéns a outro pastor. Sabe como que é a linguagem dele? Parabéns, mano. Deus abençoe, mano. Isso não é linguagem para um homem de Deus. Isso não é linguagem para alguém que está na frente de uma gigantesca obra. Eu preciso ser o exemplo do meu rebanho. Ele precisa ser o exemplo do rebanho. Se ele não é o exemplo do rebanho, como que o rebanho vai ser? A igreja é a cara do pastor. Se eu vivo em santidade, eu vou pregar a santidade para que o povo que está comigo viva em santidade. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, muita confusão, irmãos. Muita confusão, muita bagunça. Infelizmente, eles não estão nem aí com os mais velhos. Milhares de pessoas já saíram e ainda tem milhares de pessoas para sair. Essa é a verdade.
Eu amo os irmãos que congregam na Deus e Amor. Eu conheço muita gente, eu tenho amizade, amém? Não pertenço mais ao ministério da Igreja Deus e Amor, mas não quer dizer que eu não tenho amizade com os irmãos. Eu tenho amizade, eu gosto muito dos irmãos, considero, amém? E tem muitos homens e mulheres de Deus que está na Deus e Amor, que é homem de Deus, homens e mulheres que não vão arredar o pé da doutrina, o pé de uma vida sincera, amém? Não vão redar o pé, não vão redar. Porém, de outro lado, tem muitos pastores que já não pregam mais a doutrina, muitos pastores que além de não pregar, não vivem, muitos pastores, amém, que estão fazendo toda a bagunça que está fazendo, eles estão assim, ó, porque não tem coragem de dizer, não, vocês estão agindo errado. Tudo que vocês estão fazendo é errado. Vocês não estão vendo o buraco negro que está criando dentro da igreja, dentro do ministério, mas não. Eles preferem aplaudir do que lutar contra. Tem pessoas que escrevem que não adianta você ficar com raiva de mim. Não adianta você escrever aí e falar, vai cuidar da tua igreja, agora você tem uma igreja. Eu estou fazendo um papel aqui que era para você fazer, pastor. É verdade. Eu estou fazendo um papel que era para vocês fazer, que é o papel de defender a verdade, é o papel que Jeremias fez, que Isaías fez, que Obadia fez, que Abacuque fez, que Ezequiel fez, que todos os profetas fizeram. E quando fez, Jeremias foi jogado no calabouço. Daniel foi perseguido. Isaías cerrado ao meio. Todos eles foram perseguidos. Sabe por quê? Porque não concordava e defendia a verdade e lutava contra o pecado. Então o papel que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o papel de defender a verdade, para que a igreja acorde antes do arrebatamento da igreja, para que a igreja desperte, porque se ela não acordar a tempo, vai continuar perdendo membro, ela vai continuar caindo. Irmãos, a Igreja Deus e Amor sofreu uma queda gigantesca. Você vai concordar comigo, amém? Você vai concordar comigo. Escreve aqui nos comentários depois você, que lá na tua região, na tua cidade, fechou igrejas Deus e Amor. Escreve aqui o tanto de membros que vocês tinham, tanto de membros que você tem agora. As igrejas Deus e Amor estão falindo, muitas estão caindo, os cultos estão vazios, desanimados. Isso não é perseguição contra a igreja, estou falando a verdade, para que o ministério acorde, para que a igreja acorde. Se continuar nessa vaidade que está, se continuar, se não se arrepender, se não se converter ao Senhor, se não se voltar, se a família não se voltar para Deus, se eles não tirar essas paredes pretas, se eles não mudarem, irmãos, eles vão continuar afundando. Porque quando Deus escreve, quando Jesus escreve as cartas às igrejas da Ásia, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ele disse assim, eu conheço as tuas obras, eu sei tudo que vocês têm feito para mim, eu sei a tua tribulação, eu sei de tudo, mas eis que eu tenho contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Se você não se arrepender e não se voltar para mim, vou arrancar do seu lugar a tua igreja. A igreja tinha caído de uma posição que eles estavam. Jesus estava dizendo, lembra-te, pois, da onde você caiu, aonde você está, viver aonde você está e se arrepende. Se você não se voltar para mim, se vocês não mudar a vida de vocês, eu vou tirar a igreja do seu lugar. É o que está acontecendo. A igreja era para crescer, ela está diminuindo, dia após dia vem perdendo mais membros, dia após dia a igreja vai se esvaziando. Quantas igrejas fecharam aí no seu bairro? Quantas igrejas? Escreve aqui, porque eu quero saber o tanto de igreja que fechou no teu bairro. Aqui onde eu moro,
A gente tinha muitas igrejas, fechou, a gente perdeu um monte de igrejas aqui. O que está acontecendo é porque estão deixando Jesus de lado, estão deixando a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, ao qual todos nós temos que ter se quiser ser arrebatado. Amém? Isso não é uma crítica, isso é uma correção, mas sempre vai aparecer alguém aqui dizendo, vai cuidar da tua igreja, fica falando mal da igreja, Jesus vai pegar você, ele vai pesar a mão em você. Quer dizer, Deus vai pesar a mão em mim porque eu estou tentando corrigir a igreja para que a igreja acorde, eu estou falando a verdade para a igreja acordar. Deus e não vai pesar a mão em quem está bagunçando? É quem está bagunçando, é quem pintou as paredes de preto, é quem deu lugar à vaidade, é quem está bagunçando com a igreja, é eles que o Senhor tem que pesar a mão, não é em mim. Então, infelizmente, sempre tem aqueles, irmãos, que defendem uma placa. Eu não tenho que defender uma placa, eu tenho que defender essa palavra aqui, ó. É essa palavra que eu tenho que defender. Amém? Se o ministério está agindo errado, nós temos que ir contra. Vocês estão agindo errado, vocês precisam corrigir o erro, porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Se a família não se voltar para Deus, se o exemplo não vir de lá, não adianta, a igreja vai continuar perecendo. O corpo maior, que são eles que estão ali, eles precisam dar exemplo para que o povo de Deus siga o seu exemplo. Se eles não têm exemplo, como que o corpo vai seguir o exemplo? Não tem como. A igreja vai desanimando, muitos vão caindo na vaidade, muitos vão dando lugar para o pecado, vivendo uma vida errada, conforme muitos deles vivem e usam. Igreja de Cristo, Jesus está voltando. O último sinal para o arrebatamento, escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, é a apostasia, é o último sinal. Lá está escrito, Jesus não virá antes que primeiro venha a apostasia. A apostasia chegou. Em Timóteo capítulo 4, versículo 1 está dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência, nós vivemos o último sinal do arrebatamento, que é a apostasia. A apostasia está tomando as igrejas. Aquilo que antigamente era pecado, hoje não é mais. Paulo escreve a Timóteo também, dizendo, pregas a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não aceitarão mais a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutor que anda conforme os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. É a palavra que está dizendo, não sou eu, igreja de Cristo. Vamos acordar. Jesus está voltando. Deus os abençoe. Fica aqui o alerta para o ministério.